Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa ao vivo e diário A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? O pessoal já está chegando por aí, 12h50 em ponto. Entramos aqui mais uma vez ao vivo na nossa transmissão diária. Manuela entrando aí com a gente. Muito bom, Manu, tudo bem? Quem mais está aí conosco? Pessoal entrando, Vandina Campos entrando também, Mila entrando, que bom, beleza, pessoal, ótimo. Facebook aí avisando as pessoas que estamos já online. Camila Roster aí também, já curtindo a transmissão de hoje. Boa, Camila, tudo bem? Elisa, vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Tudo bem, Rodrigo? Diz ela aí com a gente também. Maravilha, perfeito. Nelma Poli aí com a gente também. Boa, Isaac. Pronto, o Facebook já entregando aí a transmissão para a nossa audiência que vai crescendo a cada dia. Fico feliz aí, pessoal, curtindo a página, pessoal se inscrevendo lá na aula gratuita do dia 19 de junho também, que vai haver, né? A aula sobre no dia 19 de junho sobre suplementos. Muito bom, Ivi. Tudo bem, ótimo, ótimo, ótimo. Beleza, pessoal. Boa, muito bom. Kátia Carvalho falando que. Quando dá a gente é pontual, Kátia. Era melhor ser pontual mais vezes, assim, mas em geral dá tudo certo. Tudo certo. Muito bom. Muito, muito que bem. Voltamos aqui ao assunto de hoje. Então, estamos entrando aí mais um dia ao vivo. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, o que acontece é, sei que só às vezes escreve umas coisas aí pra gente, né, que, enfim, não dá para ler em público aqui, né, porque senão, confesso que chegaria a ficar constrangido, né, porque a pessoa agradece, né, e a pessoa agradece, a pessoa vai dando testemunho, vai falando como as coisas que a nossa interação aqui, as coisas que a gente vai falando, né, vão de algum modo ajudando e tal. E uma pessoa escreveu por inbox, né, para mim um dia desses aí com enfim, com algum exagero, acredito, mas, né, falando de uma característica, né, que é uma característica, ele falou lá, fez uma frase lá muito elogiosa, enfim, fez um elogio lá bastante, enfim, bastante benevolente aí a nossas transmissões, né, o que a gente vai falando aqui, mas ele estava falando uma coisa, eu achei interessante porque ele pegou um pouco o espírito assim da coisa, né, falando sobre uma característica, né, de uma habilidade prática, né, das nossas transmissões, das nossas aulas, do nosso conteúdo, né, e essa é uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, assim, né, quando eu entrei. Então, eu entrei na faculdade de medicina, né? E depois entrei na filosofia, né? Todo mundo sabe, né? Através fiz uma parte, né, da minha educação em filosofia numa universidade aqui no Rio de Janeiro, né? Entrei direto, não fiz graduação, entrei direto numa pós-graduação, né? Pegando uma parte da filosofia medieval ali, né? Uma pós em filosofia medieval. Logo em seguida, eu conheci o professor Olavo de Carvalho, comecei a estudar ali com ele, depois, né, até hoje sou aluno do professor Olavo de Carvalho, né, e continuei estudando, né, continuei seguindo com meus estudos, enfim, né. E uma coisa que sempre me foi muito importante era o seguinte, era jamais, quase como uma promessa feita, assim, né, para mim mesmo, né, diante de Deus, falei assim, olha, a filosofia, para mim, as coisas que eu estudo não são, né, não são sobre voos teóricos, não é sobre abstrações, não é para ficar, né, como o pessoal gosta de brincar e discutindo o sexo dos anjos, né? Mas é para, né, resolver problemas práticos, né? É uma coisa que me interessa mais nisso tudo, né? Em toda essa nossa viagem, né? E toda essa estadia por aqui, é ir resolvendo problemas práticos. Eu não estou dizendo que isso é o que todo mundo deva fazer, pelo amor de Deus. Estou dizendo que isso é o que está dentro do meu coração, o que é para mim, entende? Então isso é para mim. Algumas pessoas talvez vão ser metafísicos teóricos mesmo, e não estão absolutamente preocupados com nada de prático, né? E é importante que tenha pessoas assim também, né? Então, eu atendo uma pessoa de quem eu gosto muito, que é um professor de matemática, e enfim, eu tenho uma passagem pela matemática também, né? Então fiz um discurso no IMPA, que é Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e sei bem como é que a coisa funciona, e eu não tenho aquela ideia de perguntar assim, mas para que isso serve? Eu sei que certas coisas não servem para nada, isso é a natureza da coisa mesmo, né? Então, ele mesmo briga, fala, olha, o que eu faço lá no meu departamento não serve para nada, né? É matemática abstrata mesmo, não é nada aplicada, né? É matemática pura, né? Não é pura e aplicada, a dele é matemática pura, não serve para nada. Então, ele fala disso brincando, e fala, mas essa é a natureza da coisa mesmo, alguém precisa ficar teorizando para que no dia que alguém tem um problema técnico que precisa ser resolvido, possa ir lá pegar no arcabouço teórico
aquela teoria e desenvolver aquela teoria com uma finalidade prática, né? Então, pronto, a minha ideia aqui, com a minha entrada na filosofia, com a minha viagem na filosofia, com a coisa com a medicina, né, que é o que eu faço, né, meu trabalho diário e a psiquiatria, é ir resolvendo, ir tentando resolver questões práticas. É uma coisa que sempre me impressionou muito, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa impressão também, a impressão daquelas pessoas, né, que eu servi o exército durante um tempo, né? Vocês sabem disso, e servi numa unidade que só atendia generais, né? Generais, coronéis, né? Pessoal assim de alta patente. E às vezes pessoas que estavam ali tomando altas decisões, né? Que iam levar, né? Decisões mesmo, né? Decisões importantes que iam impactar muitas vezes o curso, né, de uma cidade, o curso, né, de uma nação. Nunca peguei isso, não. Pessoas com decisões importantes na mão, e tomando suas decisões, né, habilmente, eram incapazes de resolver problemas práticos da sua vida pessoal, problemas práticos mesmo, seja um conflito entre a esposa e o filho, seja um conflito do próprio filho, seja um conflito pessoal. Às vezes coisas mais práticas ainda, não conseguia trocar uma válvula de uma privada, não conseguia trocar uma lâmpada do teto da sua casa, né? E às vezes depois eu comecei a atender também altos executivos, né? Então eu atendo muitos executivos aqui no meu consultório, né? Pessoal assim, né? Presidentes, CEOs, né? Vice-presidentes multinacionais, e alguns se debatendo com problemas triviais mesmo da vida, né? Problemas triviais, né? Conflitos simples, né? Triviais mesmo da vida. Isso é uma das coisas que me causam, não é que me causam incômodo, nem me causam espanto, nem uma coisa nem outra, mas é justamente nesse ponto esse é o meu ponto. O meu ponto é esse, quer dizer, amadurecer as pessoas, né, de tal modo, e eu mesmo me amadurecer, porque isso aqui é um esforço constante, né, que a gente possa se amadurecer, para que eu possa ajudar os outros a amadurecer, até o ponto que as pessoas consigam resolver, né, os conflitos simples, né? Então, às vezes a gente vê pessoas, às vezes isso não é uma coisa que é quase espantosa, assim, você vê um CEO de uma empresa, né, um presidente multinacional, ou um general, ou uma pessoa ali que domina habilmente uma técnica ali num laboratório que está para ganhar o prêmio Nobel, sei lá. Então tem uma pessoa que eu atendo aqui que realmente, algumas pessoas, né, que frequentam laboratórios, que são pesquisadores em laboratórios de ponta, né, mas se atropelam, se atrapalham, por exemplo, quando vão escolher o restaurante que vai jantar com a sua família, né? Então é uma coisa não é extraordinária, uma coisa dessa, assim, extraordinária. A pessoa consegue, né, resolver questões, né, de alta complexidade. E às vezes consegue resolver questões que envolvem bilhões, né, bilhões de dólares, mas não conseguem, por exemplo, né, tomar uma decisão, dar uma solução, né, para decisões que são absolutamente triviais na sua vida. E às vezes a escolha de um restaurante, por exemplo, pode acabar com uma família, pode acabar com uma noite, né? Pode acabar com um relacionamento. Não é extraordinário, não é quase extraordinário uma coisa dessa? E o mais extraordinário é que essas pessoas, né, esses grandes homens de ação, etc., essas mulheres de ação, né, esses CEOs, presidentes, vice-presidentes, sejam tomados assim por pessoas muito práticas, pessoas com um senso muito prático. Dizem isso, a gente ouve isso toda hora, né? E aqui está uma primeira confusão que vale a pena a gente já começar a pensar sobre ela, né? Quer dizer, não uma pessoa, né, que domina um campo técnico, né, uma pessoa que domina bem, às vezes até uma técnica específica, então às vezes domina ali tecnicamente bem algo da administração de empresas, domina tecnicamente bem algo dos cálculos, da matemática, domina tecnicamente bem algo da tecnologia de informações, muitas vezes não são pessoas práticas, são pessoas que têm um domínio técnico absolutamente trivial de uma parte do seu campo de trabalho, né? E aí, às vezes, surfam, né, pelo seu próprio esforço pessoal, seu próprio esforço pessoal laboral, elas conseguem até ascender profissionalmente. Às vezes, até conseguem ascender profissionalmente. Mas encontram muita dificuldade na organização da sua vida, né? E é propriamente essa trama da vida, a organização da vida, um assunto central de interesse, né? Um dos meus assuntos centrais de interesse. Como a gente organiza a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, a nossa vida espiritual, a nossa vida física, né? A nossa vida afetiva, a nossa convivência. Então isso aqui é um dos meus grandes campos de interesse, é uma das coisas que eu desempenho aqui no consultório, né? Uma das coisas que eu desempenho aqui no consultório. Muitas vezes é quase extraordinário, né? Às vezes pessoas, né, muito mais velhas, pessoas assim com muito mais dinheiro, e né, vem aqui né, e às vezes começa a melhorar. Por quê? Porque dinheiro, meu Deus do céu, para quem quiser, conseguir dinheiro não é tão difícil assim no final das contas, né? Se você quer fazer da vida, você vai acabar conseguindo algum dinheiro, né? Então, se você quer o que você quer da vida, você tem meia dúzia de circunstâncias ali, ótimo, você vai conseguir dinheiro, às vezes até vai conseguir muito dinheiro,
né? Às vezes até conseguir muito dinheiro. Agora, e a organização prática da tua vida? E a malha mesmo da tua vida? Né? Isso, essa coisa que a gente chama de realidade. Onde é que está? Como é que a gente trabalha? Como é que a gente se instala dentro disso? E aí, entre várias coisas, né, evidente, entre várias coisas, uma delas que eu acho fundamental, que a gente já pode passar para os nossos filhos, né, quem tem filhos, né, porque a gente pode passar para aquelas pessoas que convivem com a gente, né, para os nossos alunos, para os nossos pupilos, e a gente mesmo, vale a pena a gente fazer esse exercício, né, caso a gente não queira passar, não é isso, né, então não quero passar nada para o meu filho, eu quero em mim mesmo poder fazer uma coisa desse tipo aí que você está falando, conseguir me orientar melhor na realidade, né, ter ali um conflito banal na minha frente e não ficar, né, não achar que essa é a terceira guerra mundial. Às vezes a gente vê conflitos banais mesmo, né, mas que para algumas pessoas é a totalidade, né, a totalidade da sua atenção, a totalidade do seu espírito é absorvido por aquilo, a pessoa não consegue sair dali ilesa e não consegue ajudar ninguém. Né? A minha esposa sabe, a gente está em casa jantando, né, ela está no final de semana, várias vezes eu atendo o telefone, eu estou no WhatsApp, ajudando pessoas a resolver conflitos que são banais. Veja, banais não significa que eu desmereço. Pelo amor de Deus, não é isso, não é mesmo isso que eu estou falando. Né? Não é isso mesmo que eu estou falando. Mas, né, o que eu estou dizendo é o seguinte, existe um elemento de imaturidade em quase todos os brasileiros que eu conheço. Quase todos os brasileiros que eu conheço. Existe um elemento de imaturidade que faz com que os eventos banais da vida sejam absolutamente superestimados e às vezes acabem, né, na maior parte das vezes, de fato, eles tomem ali eles recrutem mais capacidade prática do que a pessoa tem para entregar. E a pessoa vai acabar se enrolando, né? Vai acabar se enrolando mesmo. E a verdade é que a maior parte de nós, se a gente nunca prestou atenção nisso, a gente vai estar no mesmo bolo. A gente vai estar envolvido do mesmo jeito. A gente vai estar afogado do mesmo modo. Com um pouco com um pouco de honestidade, a gente consegue admitir isso. É ou não é verdade? Ou, né, a gente também pode... A gente consegue se livrar disso se a gente prestou atenção já há muito tempo, a gente está prestando atenção nisso, que não adianta ter apenas um domínio técnico, né, em uma única coisa na vida, mas você tem que ir recrutando uma série de domínios técnicos e prestar atenção na coisa que a gente chama de densidade da realidade, ou trama da realidade. Aí a gente consegue. Ou se a gente tem uma origem muito clara europeia, né, uma origem muito clara europeia, uma origem muito clara americana, quer dizer, nossa mãe é portuguesa, nosso pai é italiano, então a gente morou nos Estados Unidos por um tempo e veio para cá. Em geral, as pessoas europeias, né, as pessoas que têm uma cultura europeia, ou os americanos, eles têm uma instalação mais adequada na realidade, de tal modo que esses problemas banais e triviais, eles não são tão absorventes, eles não recrutam mais possibilidades do que a pessoa pode entregar, porque a maior parte das pessoas tem ali as faculdades próprias para administrar esses problemas banais da vida. Tá? Então, se a gente não é, né, nem descendente direto de um europeu e bebeu ali da cultura europeia, se a gente não morou nos Estados Unidos por um tempo, a gente, em geral, vai se atrapalhar com isso. E tem uma coisa, né, tem uma prática que pode ajudar muito, né, pode ajudar muito cada um de nós, né, nisso aqui. A primeira coisa, né, depois daqui a pouco eu falo da prática, só falar uma coisa antes aqui, porque eu vi um comentário aqui, a Regiane Engelmann está perguntando assim, a inteligência interpessoal, ela está perguntando. Então, Regiane, vamos lá. Uma coisa importantíssima é o seguinte, né? Uma coisa importantíssima é o seguinte. Esses conceitos, sobretudo, muitos conceitos, vocês sabem que eu gosto de coach, né? Vocês sabem que eu não tenho nada contra o coach, eu gosto de várias técnicas de coach, mas muitas técnicas de coach, né? Muitas dessas técnicas contemporâneas, modernas, elas servem muito para o pessoal da Europa e o pessoal dos Estados Unidos. Né? Por quê? Porque eles já partem do pressuposto que são pessoas mais ou menos organizadas, né? As pessoas mais ou menos organizadas são pessoas que já têm algumas faculdades operacionais, práticas ali funcionando, não são deficientes, são pessoas que já têm uma certa percepção da realidade. Então, com uma dica ou outra, as pessoas conseguem botar em marcha isso tudo. Né? Para alguns de nós, para a maior parte de nós brasileiros, essas técnicas de coach elas vão encontrar muita dificuldade de poder, né, funcionar. Né? Então, eu converso com muitos coaches, né? Tenho coaches amigos, né? Tenho coaches que são coaches importantes, e eles falam, então, olha, às vezes ali na técnica, eu preciso preencher a técnica de coach com uma coisa que não é da técnica do coach. Eu preciso preencher a técnica de coach muitas vezes com o meu bom senso, com um pouco de sofrimento meu também, com um pouco de afeto meu, ou seja, foge um pouco da técnica sobre certos aspectos. Por quê? Porque a gente não tem todos os recursos, né, para estar bem instalado na realidade. Lembra? Esse aqui é um país da derrota, né, é um país do pessimismo. Né? É o país onde as possibilidades são frustradas, uma parte das vezes. A gente já falou isso em alguns programas passados. Se você vem falar, né, na tua casa, na mesa de jantar, na tua família, que você vai abrir uma sorveteria, vai abrir uma loja de açaí, a primeira coisa que vão falar para você é que vai falir. Não vai, fala de bobeira, não bota dinheiro nisso não. Vai fazer uma própria Banco do Brasil, vai fazer uma própria BNDES, que lá para você tem a segurança do funcionalismo público. É ou não é?
E isso é o quê? Isso é um país onde mata os sonhos na raiz, né? Mata os sonhos na raiz. Ninguém aqui está estimulando. Muito poucas pessoas aqui estimulam, poucas pessoas aqui estão realmente comprometidas com te ajudar a progredir. Não é assim. Um pouco porque ninguém é habilidoso mesmo, um pouco, muito por inveja, muito por mesquinharia, e essa maçaroca de coisas cria um certo ambiente no qual vencer, né, dar certo, ser bem-sucedido é um evento, né? É um evento, né? Fala, caramba, você pega uma pessoa bem-sucedida na sua família, fala, cara, é um evento, né? Todo mundo olha assim, nossa, ele é bem-sucedido, aí todo mundo olha com um pouco de inveja, ou então olha com um pouco de interesse, né? É ou não é? Não é um lugar onde assim o normal é dar certo. A gente vive, né? A maior parte de nós vive num lugar onde o normal é ser meio fracassado, ser meio infeliz, né? É fazer aquela cisão assim, entre trabalho e felicidade. Isso é uma coisa que acontece pra burro, é ou não é? Fala assim, eu trabalho aqui para pegar meu sustento, mas aí eu sou feliz mesmo andando com um aviãozinho, andando com um drone. Fala assim, por quê? Por que esse negócio desse, né? Que é um país, né, onde a gente não está acostumado a dar certo. Né? A gente conhece poucas pessoas que de fato deram certo aqui. A gente pode fazer essa lista mental. Entre nós, assim, na nossa família, quantos de fato ascenderam? A maior parte afundou. Poucos ascenderam mesmo. Né? Quantos ascenderam de fato por esforço, por mérito, honestamente? Aí é uma outra pergunta. Né? Uma outra pergunta que a gente tem que fazer. Então, quantos estão estagnados? Quantos estão acostumados, né, com aquela mesmice da vida, que não tem problema, a mesmice da vida está preenchida de sentido, mas eu estou falando daquela mesmice da vida esvaziada de sentido, né? Aquelas várias horas do dia, né, gastas apenas com reclamação, né, aquela coisa que a pessoa vai vivendo sem saber muito o porquê, né? Então, veja, aqui temos um ambiente no nosso país, sobretudo, que precisa de algum modo ser limpo. E uma das formas de limpar esse tipo de coisa, a gente poder estar mais bem instalado na realidade e poder, né, resolver problemas práticos com o pé nas costas, porque um pouco é sobre isso que, né? Se a gente não consegue resolver problema prático com o pé nas costas, vamos pedir o quê, meu amor? Vamos pedir sushi ou pizza? Porra, você já reparou? Tem gente que tem uma confusão dos infernos, né? Confusão dos infernos, né? É sushi ou é pizza que vai pedir? É Guaraná Zero? É Coca Light? É mate ou é o suco detox? Puta merda, é um problema, briga, né? Insatisfação, não me ama, não me valoriza. Porra, só quer pensar no dele, é um baita do egoísta. Briga, confusão. Então, é um cenário que eu estou inventando e isso acontece. A gente sabe que isso acontece. Isso acontece, né? Você conhece um monte de gente que é assim, no final das contas, né? Às vezes a gente mesmo é assim. Um exercício que ajuda, que é o que eu queria falar, né? Então, um exercício que ajuda, né? A gente pode ajudar os nossos filhos, né? Pode ajudar os nossos filhos é o seguinte, né? Fazer o exercício de estar instalado na realidade. Um dos exercícios que ajuda a gente a estar instalado na realidade é gastar um tempo. É uma coisa que pouca gente pensa nesse assunto, mas uma coisa que ajuda a gente a gastar um tempo imaginando de onde as coisas vieram. De onde as coisas vieram, né? De onde veio esse sushi? De onde veio esse macarrão? De onde veio essa caneta? De onde veio esse celular? De onde veio esse computador? E remontar, contar a história da produção desse negócio. Tá? Porque a maior parte de nós, a maior parte das crianças, elas chegam ali com 12, 13, 14 anos, não tem ideia de onde as coisas vieram. Nós também. Não tem ideia de onde as coisas vieram. Quando a gente não tem ideia de onde as coisas vieram, o que acontece? A gente está instalado num mundo de fantasia. A gente está instalado num mundo que não é um mundo real. É como se a gente fosse absorvido por uma realidade que puxa a gente como um segredo intransponível, um segredo imperscrutável, um segredo que a gente não consegue penetrar. E as pessoas vão se tornando imaturas, porque estão com medo, estão amedrontadas. As pessoas não sabem de onde as coisas vieram, não conseguem conectar o eixo não conseguem conectar a causa entre as, não tem um eixo que conecte a causa das coisas. Então saber, né, a gente saber mesmo assim, da onde veio o celular, da onde veio o computador, da onde veio o remédio que está aqui na frente, da onde veio a caneta, contar essa história, gastar, sei lá, 5, 6, 7 minutos por dia para olhar as coisas ao nosso redor e rememorar imaginativamente, desde o início, né? Desde o início mesmo, né? Então esse computador tem elementos de plástico, de ferro, então a gente vai voltar até o poço de petróleo. Você pode voltar do poço, como é que foi feito o poço de petróleo? O poço de petróleo foi soterrado florestas e dinossauros, né? Sei lá. E aí precisa de broca para furar o poço. Você vai rememorando essa coisa. Como é que esse computador veio parar aqui na minha frente? Quando a gente faz esse exercício uma e outra vez por 2, 3 anos, a gente acaba adquirindo uma presença real, uma presença de realidade inimaginável. É quase como uma transmutação, uma coisa que acontece dentro da gente. Isso pode acontecer na gente e pode acontecer com os nossos filhos. Se a gente se esforça, isso pode ser um jogo, pode ser uma diversão, pode ser um exercício que você pode fazer em casa com os seus filhos. Ensiná-los e contar de onde cada coisa veio. De onde veio o leite, né, que está na mesa dele, de onde veio o Nescau, né, de onde veio o pãozinho que ele está comendo de manhã, o presunto, né?
Presunto não vem, presunto não é um elemento sintético, o presunto vem do porco, né? Então, assim, contar pro moleque ali, pra criança, de onde vem cada coisa que ele come, né? Por exemplo, a gente às vezes cresce sem saber disso, ou se esquecendo disso, não tem a conexão do real, a gente não consegue conectar as coisas. Quando a gente não tem a conexão do real, a gente se torna um ser postiço, um ser de papelão, a gente se torna alguém que não tem densidade, não tem consistência, e qualquer problema prático, banal, se torna, né, uma coisa impossível de resolver. É um quebra-cabeça de 3.000 peças embaralhado. Né? Quando não, na verdade é um quebra-cabeça de 2 peças, só você juntar A com B. Né? O problema é que o A com B, o problema é que juntar A com B precisa de instalação na realidade. Sem essa instalação no real, tudo vira um quebra-cabeça de 3.000 peças. A nossa existência se torna um quebra-cabeça de 3.000 peças. Vai ficar todo mundo ansioso, agitado, brigão, infeliz, insatisfeito, derrotado, pessimista, invejoso, mesquinho. Né? E isso é a última coisa que a gente quer pra gente, pros nossos filhos, não é, pessoal? Então, beleza. É isso, já interrompemos aqui, bateu já 20 minutos aqui de transmissão. Vamos nessa. Preciso gravar, né? Vou gravar daqui a pouco o curso, né? Sobre uma parte do curso sobre suplementação, para se inscrever no curso sobre suplementação que a gente vai dar, né? Vou lançar o curso no dia 19, no aulão, sobre suplementos. Se inscreva aí, dizendo eu quero nos comentários, ou encontrando aí o vídeo, né? Tem link de descrição em algum canto aqui na nossa página do Facebook da Melhor Família do Mundo, tá bom, pessoal? Então, se você quiser se inscrever, escreve eu quero aí no vídeo de apresentação, ou por aqui, daqui a pouco você recebe um link aí para se inscrever. Beleza, pessoal? É isso, fiquem com Deus, um abraço e até amanhã.